Ele quase matou a pessoa errada no tronco diante de todos, sem hesitar por um segundo sequer, como se aquilo fosse apenas mais um castigo comum dentro daquela fazenda dominada pelo medo. O chicote rasgava o ar e ninguém ousava desviar o olhar, porque ali não existia escolha, só obediência. Mas havia algo diferente naquela mulher de joelhos, algo que não combinava com o silêncio dela. E mesmo sem perceber, o Barão Vicente estava cometendo um erro que não teria volta. Um erro que começaria a cobrar preço mais rápido do que ele imaginava. Dias depois, a fazenda começou a dar sinais de que algo estava errado, mas não era um problema comum, nem algo que os homens dali sabiam resolver com força ou autoridade. As folhas escureciam, o cheiro da terra mudava, e o que antes era riqueza começou a apodrecer diante dos olhos de todos. Ainda assim, Vicente se recusava a ligar aquilo ao que tinha acontecido no tronco, como se fossem coisas completamente separadas. Mas não eram. E no fundo havia alguém naquela fazenda que entendia exatamente o que estava acontecendo. O problema é que ele não conseguia olhar para ela. Ela continuava lá, em silêncio, isolada como se não existisse mais, ignorada até pelos próprios escravos que temiam se aproximar, como se carregar aquele olhar fosse perigoso demais. As marcas no corpo ainda estavam abertas, mas não era isso que chamava a atenção. Era a forma como ela observava tudo ao redor, como se estivesse esperando algo. Vicente percebeu isso mais de uma vez, mas sempre desviava o olhar rápido demais, como quem não quer encarar uma verdade incômoda. E talvez aquele tenha sido o maior erro dele, porque ela sabia. Naquela fazenda ninguém questionava o barão. Ninguém enfrentava suas decisões, e muito menos alguém como ela teria voz para dizer qualquer coisa. Mas o silêncio daquela mulher começou a pesar mais do que qualquer grito já ouvido naquele lugar, como se escondesse algo que ninguém ali conseguia compreender. Enquanto a terra morria lentamente, ela permanecia observando, sem pressa, sem desespero, como alguém que já tinha visto aquilo antes. E isso começou a incomodar, porque não fazia sentido. E foi nesse ponto que tudo começou a mudar. Não de forma explosiva, mas silenciosa, quase imperceptível, como se algo estivesse acontecendo por baixo de tudo, longe dos olhos de quem acreditava estar no controle. Vicente ainda não entendia, ainda resistia, ainda fingia que nada tinha relação com aquela mulher que ele quase matou. Mas a verdade já estava ali, diante dele, esperando para ser encarada. E quanto mais ele ignorava, mais caro isso começava a custar. Naquela fazenda, o silêncio não era paz, era medo, era controle, era a forma mais eficaz que o Barão Vicente tinha encontrado para manter todos sob domínio, sem precisar repetir ordens. Depois do que aconteceu no tronco, ninguém ousava sequer sussurrar sobre aquilo, como se esquecer fosse mais seguro do que lembrar. Mas tem coisas que não desaparecem só porque ninguém fala. E o que aconteceu ali ainda estava presente, pesado, visível. Era só olhar com atenção. E nem todo mundo estava disposto a fazer isso. A rotina seguiu, pelo menos na aparência, com os trabalhadores indo para o campo, os feitores observando de longe e Vicente tentando manter a imagem de que tudo continuava sob controle, como sempre foi. Mas não continuava. Pequenos sinais começaram a surgir, quase imperceptíveis no início, mas suficientes para quem sabia observar além do óbvio. E enquanto alguns ignoravam, outros começavam a sentir que algo ali não estava certo. Porque quando a base começa a falhar, não demora para tudo desmoronar. E sabe o que mais chama a atenção nisso tudo? Não foi o castigo em si, porque aquilo, infelizmente, já fazia parte daquele lugar. Mas o que veio depois, o comportamento, o silêncio, a forma como tudo começou a se desenhar, sem que ninguém entendesse exatamente o porquê. Tem momentos em que o erro não está no que foi feito, mas em quem foi escolhido para sofrer aquilo. E talvez
esse tenha sido exatamente o caso ali. Porque enquanto todos seguiam, como se nada tivesse acontecido, havia alguém que não estava apenas seguindo a rotina. Havia alguém observando, esperando, como se soubesse que aquilo não terminaria daquela forma. E esse tipo de presença incomoda, porque não é barulho, não é confronto, é algo mais difícil de lidar, é consciência. E quando alguém carrega isso, as coisas nunca continuam iguais por muito tempo. Agora me diz uma coisa, você já percebeu quando algo está errado, mas todo mundo ao redor simplesmente finge que não vê? Porque é exatamente isso que começa a acontecer aqui. E se você quer entender como essa história se desenrola, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, porque o que começou naquele tronco ainda está longe de terminar. A Fazenda Santa Vitória não era apenas um lugar de trabalho, era um território onde o medo organizava tudo, desde o nascer do sol até o último suspiro da noite, e ninguém precisava dizer isso em voz alta. Bastava observar a forma como os homens andavam, sempre com os olhos baixos, ou como as mulheres evitavam qualquer movimento brusco, como se o próprio ar pudesse denunciar algo. Ali, o Barão Vicente não precisava gritar para ser obedecido. Sua presença já era suficiente. E talvez isso fosse o mais perigoso. Vicente de Alencar não construía respeito. Ele impunha controle. E fazia isso com uma frieza que poucos conseguiam compreender completamente, como se cada decisão já estivesse calculada antes mesmo de acontecer. Ele acreditava que manter todos sob pressão era a única forma de evitar desordem, e até certo ponto funcionava. Mas existe uma linha que, quando ultrapassada, deixa de ser controle e passa a ser algo muito mais difícil de sustentar. E naquela fazenda, essa linha já tinha sido cruzada há muito tempo. Isabel havia chegado meses antes, sem fazer barulho, sem chamar atenção. Apenas mais um corpo inserido na rotina pesada daquele lugar. Mas havia algo nela que não se encaixava completamente. Não era rebeldia, não era confronto, era algo mais sutil. Uma forma de observar, de entender o ambiente, como se estivesse sempre um passo à frente. E isso incomoda, porque o que não é previsível não pode ser controlado com facilidade. Talvez ninguém tivesse percebido ainda, ou talvez tenham preferido ignorar. O feitor Sebastião Moura era o tipo de homem que sustentava o sistema com prazer, não por obrigação, alguém que enxergava na dor dos outros uma forma de se aproximar ainda mais do poder que nunca teria completamente. Foi ele quem apontou Isabel naquele dia. Foi ele quem levou a acusação até o barão, sem hesitar, sem questionar, como se estivesse esperando por uma oportunidade como aquela. E quando alguém assim encontra espaço, dificilmente algo bom sai disso. A acusação parecia simples, direta, quase comum para os padrões da fazenda, o desaparecimento de sacas de café, algo que sempre precisava de um culpado, alguém para servir de exemplo, alguém que pudesse carregar a consequência no lugar dos outros. E foi exatamente isso que aconteceu. Isabel foi escolhida, sem provas, sem defesa, sem tempo para entender o que estava acontecendo. E aqui entra uma pergunta que talvez você já tenha feito antes. Por que sempre alguém assim? Ela tentou falar, tentou explicar, mas suas palavras não tinham peso naquele lugar, não diante de uma estrutura que já estava pronta para condenar antes mesmo de ouvir. Vicente escutou o suficiente apenas para confirmar o que já havia decidido, porque para ele, dúvida era fraqueza, e fraqueza não combinava com liderança. E foi ali que tudo começou a se encaminhar para algo muito maior do que um simples castigo. Mas ele ainda não sabia disso, e talvez nem quisesse saber. O tronco foi preparado como sempre, no centro da fazenda, onde todos pudessem ver, onde o exemplo pudesse ser absorvido sem que ninguém precisasse repetir o erro. Os escravos foram chamados, obrigados a assistir, porque o medo só funciona
quando é compartilhado, quando é visto, quando entra na memória de cada um que está ali. E naquele momento, ninguém estava preparado para o que aquilo realmente significaria depois. Nem mesmo quem acreditava estar no controle da situação. E enquanto Isabel era levada, com os braços presos e os passos falhando, havia algo que não combinava com o desespero que se esperava ver. Algo que não era resistência, mas também não era entrega completa. Era como se ela soubesse que aquilo não terminaria ali, como se aquele momento fosse apenas o começo de algo maior. E isso, se alguém tivesse percebido, talvez tivesse mudado tudo, mas ninguém percebeu. Ou pelo menos, ninguém quis perceber. O sol ainda não tinha atingido o ponto mais alto quando Isabel foi presa ao tronco, e o calor já parecia esmagar o ar ao redor, como se até a natureza quisesse se afastar do que estava prestes a acontecer. Os braços dela foram puxados com força, esticados acima da cabeça, e naquele instante o corpo já não respondia como antes, mas ninguém ali se importava com isso. O silêncio era pesado, quase sufocante. E quando tudo fica assim, você sabe que vem coisa ruim. Sebastião não esperou ordem 2 vezes, porque homens como ele não precisam de incentivo para ultrapassar limites, eles só precisam de permissão. E naquele lugar, essa permissão era constante. O chicote cortou o ar com um som seco, e o primeiro golpe fez o corpo dela se contrair de forma involuntária, arrancando um grito que ecoou por toda a fazenda. E mesmo assim, ninguém se moveu. Ninguém nunca se movia. E isso talvez seja o que mais incomoda. O segundo golpe veio mais forte, mais preciso, como se já não fosse mais sobre disciplina, mas sobre afirmar poder, sobre mostrar até onde alguém podia ir sem ser impedido. Isabel tentou se manter firme, tentou não ceder completamente, mas o corpo não acompanha a mente por muito tempo em situações assim. E ali já não era mais resistência, era sobrevivência. Me diz, até onde alguém aguenta antes de quebrar? Vicente observava tudo de longe, com os braços cruzados, imóvel, como se aquilo não fosse uma escolha, mas uma necessidade, como se aquele momento estivesse justificando tudo o que ele acreditava sobre controle e autoridade. E talvez ele realmente acreditasse nisso. Talvez ele nunca tivesse sido confrontado o suficiente para pensar diferente. Mas havia algo naquele olhar, algo que não era só firmeza, era distância, e isso diz muito. Quando Isabel tentou falar, mesmo entre dores, mesmo com a voz falhando, aquilo não foi um ato de desafio, foi um pedido, um último esforço de ser ouvida antes de desaparecer completamente dentro daquele sistema. Mas suas palavras não encontraram espaço, não naquele momento, não naquela estrutura. E aí você começa a perceber, não é só sobre quem sofre, é sobre quem decide não escutar. O terceiro golpe foi interrompido por algo que ninguém esperava. Uma voz que não combinava com aquele cenário, firme, direta, sem hesitação, cortando o ar com mais força do que qualquer chicote já tinha feito ali. Chega! E naquele instante, algo mudou. Não foi só o movimento que parou, foi o clima, foi o controle, porque nem todo poder está preparado para ser confrontado. Helena de Alencar desceu as escadas sem pedir permissão, sem olhar para os lados, como alguém que já sabia o peso da decisão que estava tomando, mas que ainda assim decidiu agir. E isso não é comum em lugares como aquele. Ela se colocou na frente de Isabel, sem tocar, sem dramatizar, apenas ficando ali, presente, firme. E às vezes, só isso já muda tudo. Vicente não reagiu de imediato, e aquele silêncio foi mais tenso do que qualquer grito que já tinha sido ouvido ali. Porque quando o poder hesita, é porque algo foi atingido. Ele ergueu a mão, não com força, mas com decisão, e deu a ordem que ninguém esperava ouvir naquele momento. Soltem! E enquanto as cordas eram desfeitas, uma coisa ficou clara. Aquilo não tinha terminado.
Aquilo tinha começado. Naquela noite, quando tudo parecia ter voltado ao normal, Helena não conseguiu ignorar o que tinha visto, porque algumas cenas simplesmente não saem da cabeça, não importa o quanto você tente seguir em frente. A imagem de Isabel no tronco não era só lembrança, era peso, era algo que incomodava de verdade. E se você já sentiu isso alguma vez, sabe exatamente do que estou falando. Não dá para fingir que não aconteceu. Não daquele jeito. Ela esperou o momento certo, quando a movimentação diminuiu e o silêncio tomou conta da fazenda. Mas dessa vez, não era o silêncio do medo. Era aquele silêncio carregado de coisas não resolvidas. Helena caminhou até a senzala, sem anunciar presença, sem chamar atenção, porque sabia que qualquer passo errado poderia piorar tudo. E ali dentro, o ar era diferente, mais denso, mais real. Era impossível entrar naquele lugar e não sentir alguma coisa. Isabel estava deitada, mas não descansava. O corpo ainda reagia a cada movimento, como se a dor estivesse gravada mais fundo do que a pele, como se não fosse algo que passasse rápido. Helena se aproximou devagar, sem saber exatamente o que dizer, porque tem momentos em que qualquer palavra parece pequena demais, e talvez você já tenha passado por isso quando quer ajudar, mas não sabe como começar. Quando Isabel abriu os olhos, não houve surpresa, nem alívio, nem reação exagerada, apenas um olhar firme, consciente, como se já esperasse por aquilo, como se já tivesse entendido tudo o que estava acontecendo ao redor. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga a situação. Porque ali não estava alguém perdido, estava alguém que sabia exatamente onde estava. E isso incomoda. Helena ofereceu água, depois tentou limpar as feridas com cuidado, mas cada toque parecia carregar mais do que apenas dor física. Era uma tentativa de reparar algo que talvez não pudesse ser reparado tão facilmente. E nesse ponto, a pergunta que fica é simples. Até onde um gesto consegue mudar algo tão profundo? Talvez ajude, talvez não. Mas ficar parado nunca foi uma opção para quem realmente sente. Por que você fez isso? Helena perguntou, não como acusação, mas como alguém que realmente queria entender. E a resposta não veio de imediato, porque algumas coisas não são ditas com facilidade. Isabel demorou, respirou fundo, e quando falou, não foi para justificar, foi para afirmar, porque alguém precisava fazer. E ali, você percebe que não era só sobre ela. A conversa seguiu em silêncio por alguns instantes, aquele tipo de silêncio que não é vazio, é cheio de pensamento, de coisas sendo processadas ao mesmo tempo. Helena percebeu algo diferente, algo que não tinha visto antes, pequenos detalhes, a forma como Isabel observava, como prestava atenção na terra, nas ervas, nos sons ao redor. E aquilo não parecia comum, não naquele lugar. E foi aí que algo começou a se encaixar. Não completamente, não ainda, mas o suficiente para gerar uma sensação estranha, como quando você percebe que está diante de algo maior do que parecia no início. Helena ainda não sabia o que aquilo significava, mas sabia que não podia ignorar. E talvez aquele tenha sido o momento em que tudo realmente começou a mudar. Não demorou muito para os sinais deixarem de ser sutis, porque quando algo começa a dar errado de verdade, ele não pede licença, ele simplesmente toma conta de tudo. As folhas do café começaram a escurecer de forma irregular, como se algo estivesse consumindo a plantação por dentro, e o cheiro da terra mudou, ficou mais pesado, mais estranho. Os trabalhadores perceberam primeiro, claro, porque são eles que vivem aquilo de perto, mas ninguém tinha coragem de levar aquilo até Vicente. E olha, isso diz muita coisa. Em poucos dias, o problema deixou de ser isolado e se espalhou rápido demais, atingindo áreas inteiras da plantação, como se não houvesse controle algum sobre aquilo. O que antes era verde e forte, agora parecia doente, frágil,
sem vida, e isso começou a mexer com todos ali dentro, mesmo que ninguém falasse abertamente. Porque quando o sustento começa a falhar, o medo muda de forma. E esse tipo de medo não se controla com chicote. Vicente foi informado, mas não acreditou de imediato, porque homens acostumados ao controle tendem a negar qualquer coisa que foge da lógica deles, como se ignorar fosse suficiente para resolver. Só que não era. Ele foi até os campos, viu com os próprios olhos, e naquele momento, pela primeira vez, não havia resposta pronta, não havia ordem que resolvesse aquilo. E dá para perceber quando alguém perde o controle, mesmo que tente esconder. Vieram homens de fora, especialistas, gente que dizia entender de plantação, de terra, de pragas, mas nenhum deles conseguiu explicar com clareza o que estava acontecendo. Tentaram soluções rápidas, testaram métodos, deram ordens, mas nada funcionava como deveria. E aqui entra algo importante. Quando muita gente fala e ninguém resolve, é porque o problema está em outro lugar. Só que Vicente ainda não queria enxergar isso. Enquanto tudo isso acontecia, Isabel continuava em silêncio, observando como se cada detalhe confirmasse algo que ela já sabia antes mesmo de começar. E isso incomoda, porque quando alguém entende algo que você não entende, o problema não está só na situação, está na sua incapacidade de perceber. E Vicente sentia isso, mesmo sem admitir, porque ele evitava olhar para ela. Evitava mesmo. Helena percebeu antes, porque estava mais atenta, mais aberta, menos presa ao orgulho que cegava o pai. Ela começou a ligar os pontos, lembrar das conversas, das observações de Isabel, da forma como ela olhava para a terra, como se estivesse escutando algo que ninguém mais escutava. E aí me diz, quando tudo está dando errado, você ignora quem parece saber ou começa a prestar atenção? Numa madrugada, sem avisar ninguém, Helena foi até Isabel novamente, dessa vez sem hesitar, porque já não era mais só curiosidade, era necessidade, era urgência. A fazenda estava afundando, e ela sabia que não podia depender apenas das decisões do pai. E quando alguém toma esse tipo de decisão, algo dentro já mudou faz tempo, e ali não tinha mais volta. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? Helena disse, direto, sem rodeio, e dessa vez Isabel não desviou, não hesitou, não tentou esconder. Apenas olhou, em silêncio por alguns segundos, e respondeu com uma calma que não combinava com o caos ao redor. Sei. E naquele instante ficou claro. O problema nunca foi falta de solução. Foi escolher ignorar quem tinha a resposta. O jantar foi preparado como uma tentativa de restaurar ordem, como se colocar pessoas bem vestidas à mesa fosse suficiente para esconder tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Mas não era, e dava para sentir isso no ar, pesado, desconfortável, como se ninguém ali estivesse realmente à vontade. Vicente ocupava a cabeceira, firme como sempre, mas havia algo diferente no olhar dele, algo que não encaixava com a imagem de controle que ele tentava manter. E você percebe quando isso acontece. Os convidados falavam baixo, trocavam olhares rápidos, evitavam tocar no assunto principal, como se ignorar fosse mais seguro do que confrontar. E Helena observava tudo em silêncio, porque sabia que aquele momento não era celebração, era decisão. Isabel não estava ali à mesa, claro, porque naquele lugar ainda existiam limites que ninguém ousava quebrar abertamente. Mas mesmo ausente, ela estava presente em tudo. Vicente ergueu a taça, iniciou o discurso como sempre fazia, reconhecendo o esforço, exaltando a recuperação da plantação, atribuindo tudo à própria gestão, à própria capacidade de manter a ordem mesmo diante do caos. E talvez, em outro momento, aquilo passasse sem questionamento, mas não naquele dia, porque quando a verdade já está pesada demais, fingir não sustenta mais. Helena se levantou antes do final,
interrompendo o discurso, e aquilo por si só já foi suficiente para quebrar o clima da sala, porque ninguém ali estava acostumado a ver o barão ser interrompido, muito menos pela própria filha. O silêncio veio rápido, quase imediato, como se todos prendessem a respiração ao mesmo tempo. E ali, você sente, porque não tem como não sentir. Não foi você, ela disse firme, sem elevar o tom, mas com uma certeza que não deixava espaço para dúvida. E aquilo atingiu mais forte do que qualquer confronto direto poderia atingir. Vicente não respondeu na hora, apenas olhou, tentando entender se aquilo era desafio ou verdade. E talvez, naquele momento, tenha sido os dois. Porque quando alguém fala assim, não tem volta. Ela chamou Isabel ali, diante de todos, sem esconder, sem proteger, sem tentar suavizar, porque algumas verdades não podem ser tratadas com cuidado. Elas precisam aparecer como são. E quando Isabel entrou, o ambiente mudou completamente. Não pela presença em si, mas pelo significado que ela carregava naquele momento. E ninguém ali conseguiu ignorar isso. Helena mostrou tudo, explicou, revelou cada detalhe do que tinha sido feito em silêncio, cada ação, cada escolha, cada decisão que havia salvado a fazenda, enquanto todos acreditavam em outra versão da história. E o mais forte não foi o que ela disse. Foi o que ficou implícito, porque ali não era só sobre solução, era sobre erro, e um erro grande. Isabel permaneceu em silêncio quase o tempo todo, sem tentar provar nada, sem buscar reconhecimento, e quando finalmente falou, não foi para acusar, foi para revelar algo que pesou ainda mais, sobre o avô, sobre o conhecimento roubado, sobre a morte que ninguém comentou. E naquele instante, ninguém falou nada, porque tem momentos que o silêncio não é escolha, é reação. Na manhã seguinte, o terreiro foi preparado mais uma vez, o mesmo lugar onde o medo tinha sido usado como ferramenta, mas agora o clima era outro, mais denso, mais silencioso, como se todos ali soubessem que algo diferente estava prestes a acontecer. Ninguém falava, ninguém arriscava prever nada, apenas observavam, esperando. E sabe quando o ambiente muda antes de qualquer palavra ser dita? Era exatamente isso. Vicente caminhou até o centro, mais lento do que o normal, sem a postura rígida de antes, como se cada passo carregasse algo que não estava ali nos outros dias. Ele olhou ao redor, mas dessa vez não buscava controle. Buscava coragem, e isso é raro de ver em alguém como ele. Porque reconhecer erro não é fácil, ainda mais quando o erro foi público, e ali não tinha como voltar atrás. Isabel foi chamada e por um momento parecia que tudo ia se repetir. O mesmo cenário, o mesmo lugar, a mesma tensão, mas a diferença estava na forma como todos olhavam agora. Não era só medo, era expectativa. Era dúvida. Era algo que ninguém ali estava acostumado a sentir ao mesmo tempo. E talvez você também já tenha sentido isso, quando algo importante está prestes a acontecer. Vicente parou diante dela e o silêncio foi imediato, pesado, quase desconfortável, porque ninguém sabia o que viria. E quando ele finalmente falou, não foi com autoridade, não foi com imposição, foi diferente. Eu errei. Simples assim, sem justificativa, sem explicação longa, e às vezes é isso que pesa mais, porque quando alguém assume de verdade, não tem como fingir que não ouviu. Mas me diz uma coisa, um pedido de desculpa muda o que já foi feito? Muda a dor? Muda o que ficou marcado? Talvez não. E talvez Vicente soubesse disso naquele momento, porque ele não tentou apagar o que aconteceu, ele apenas continuou. Disse que a escravidão acabava ali, naquela fazenda, sem cerimônia, sem discurso bonito, apenas decisão. E aquilo ninguém esperava. O impacto foi imediato, não em forma de gritos ou comemoração, mas em algo mais profundo, mais difícil de explicar. Porque liberdade, quando chega depois de tanta dor, não vem leve.
vem carregada de tudo o que aconteceu antes. E ali, olhando para aquilo, dá para perceber, não era só um fim, era o começo de algo que ninguém sabia como seria. E Isabel não respondeu na hora, não reagiu como muitos esperariam, não houve abraço, não houve alívio imediato, apenas silêncio. E talvez esse silêncio tenha sido a resposta mais verdadeira possível. Porque algumas coisas não se resolvem com palavras, nem com decisões repentinas. Algumas coisas ficam, e é aí que a história realmente pesa. E no fim, fica a pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Quantas vezes alguém é ignorado, diminuído, silenciado, até que seja tarde demais para perceber o valor que aquela pessoa tinha desde o começo? Porque aqui não foi só sobre erro, foi sobre consequência, e nem toda consequência pode ser desfeita. Essa história não é só sobre uma fazenda, ou sobre um barão, ou sobre uma mulher que foi ignorada. É sobre algo que acontece muito mais do que a gente imagina, só que de formas diferentes, em lugares diferentes, todos os dias. E talvez, em algum momento, você já tenha visto algo parecido, ou até vivido. Porque no fim, não é só sobre quem erra, é sobre quem escolhe não enxergar. Agora, eu quero saber de você. Você já viu alguém sendo ignorado e depois fez falta? Comenta aqui embaixo, porque esse tipo de história não termina no vídeo. E se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, porque tem muita história ainda que precisa ser contada. Nos vemos no próximo vídeo.